Boa noite, pessoal. O professor passou para a gente falar sobre o artigo 241 do Código Penal, que diz o seguinte: promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Nada melhor do que a gente falar sobre registro civil no ambiente de cartório. Vocês podem ver que no acervo aqui é cerca de 10% do nosso acervo, né? Os livros estão aqui atrás de mim. Para a gente falar sobre registro de nascimento inexistente, eu vou falar primeiro sobre os documentos necessários para registrar uma criança. Primeiro a gente precisa dos documentos pessoais dos pais, a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, certo? Passados os 15 dias, no caso esses são os documentos necessários. Passados os 15 dias que a criança nasceu e os pais ainda não vieram registrar, depois dos 15 dias é caracterizado como registro tardio, certo? Teoricamente, para você inserir, né, um registro de nascimento inexistente, a pessoa teria que falsificar a DNV. A DNV é um documento, né, emitido pela maternidade ou hospital de onde nasceu a criança, que vai à assinatura do médico. Bom, pessoal, vocês podem ver que eu já estou aqui em outro cenário, né? Dessa vez na modalidade de slide, e vamos falar sobre o artigo 242 do Código Penal. O artigo 242 diz o seguinte: dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena, detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. O artigo 242 ele é dividido em 4 condutas: a conduta 1, conduta 2, conduta 3 e conduta 4. Na conduta 1, diz dar parto alheio como próprio. Você vai atribuir um parto alheio, ou seja, um parto de uma outra pessoa, como próprio. Na conduta 2, diz o seguinte: registrar como seu o filho de outrem. Isso é muito recorrente no Brasil, a exemplo de os avós acabam registrando os netos como seus filhos, né? Esse crime, né, essa segunda conduta, ela se configura com falsidade ideológica na modalidade especial. Só que no princípio da especialidade, entre a norma geral e a norma especial, a gente sempre vai dar preferência à norma especial. Ou seja, esse crime de você registrar como seu filho de outrem, ele vai se enquadrar no artigo 242, ao invés de entrar no artigo que fala sobre a falsidade ideológica. A conduta 3 diz ocultar recém-nascido. Essa ideia de ocultar, ela vem no sentido de não apresentar o filho para registro, certo? Passar um longo período de tempo sem registrar a criança, que é um direito inerente a todo cidadão brasileiro. Já a conduta 4 fala sobre substituí-lo. Tem um exemplo bíblico, né, em que se configura esse crime de substituir a criança. O julgamento de Salomão. Foram 2 mães em que tiveram filhos no mesmo período, e um dos filhos de uma das mães, né, acaba falecendo, e ela vai durante a noite e substitui o filho falecido pelo filho da outra esposa que estava viva, certo? Então isso, ela acabou cometendo o crime do artigo 242. Voltando, né, no finalzinho do artigo diz o seguinte: parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Essa parte do artigo
ela diz o seguinte: demonstrado o altruísmo do gesto de querer criar como próprio filho de outrem, certo? A única distinção dessa conduta para a conduta 2 que eu expliquei anteriormente é que nesse sentido aqui a criança ela é rejeitada pela mãe biológica. Então você vê que a pena ela é um pouquinho menor e podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Muito obrigado a todos e uma boa noite.